Cristo, caro Padre Lucas, primeira vez que hoje presido a missa e o pároco concelebra, então tem que tomar mais cuidado. Nós ouvimos na leitura de hoje o relato de Paulo que chega para evangelizar a região da Panfilha, a região da Antioquia de Pisídia. E o que nós percebemos dessa leitura? Primeira coisa é a ida de Paulo, que primeiro vai falar aos judeus. Primeiro vai à sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga já se acreditava em um Deus único, e esse Deus é o único e verdadeiro, é o mesmo Deus que eles anunciam, que os apóstolos anunciam. É um só o nosso Deus. Era costume na sinagoga que um judeu visitante tivesse a possibilidade de fazer uma reflexão, de comentar a palavra de Deus. E no roteiro da sinagoga funcionava mais ou menos assim: a reunião era no sábado e eles liam todo sábado uma parte da lei, a Torá, o Pentateuco, um dos primeiros 5 livros da Bíblia, e depois eles liam um dos profetas, um trecho dos profetas. Para o povo judeu, eram os profetas aqueles que explicavam a lei e que chamavam a atenção para a lei de Deus, que deveria ser cumprida pelo povo. Neste sábado, Paulo estava na assembleia e ele é convidado então a falar. E a primeira coisa que ele fala, ele estava fora de Israel, mas a primeira coisa que ele fala é israelitas. Porque para o povo judeu, ser judeu não é simplesmente nascer em Israel. Ser judeu é pertencer ao povo e não ao território. Nascer em Israel não fazia daquela pessoa um israelita. Mas ser circuncidado e cumprir a lei, sim, fazia dele um israelita. O ser povo era maior. Por isso que Paulo fala israelitas. Eu falo aqui de igual para igual, israelita que sou. E o interessante é que Paulo inicia o seu discurso dizendo: vós que temeis a Deus, escutai. Vós que conheceis verdadeiramente o Deus Santo de Israel, o Deus único e verdadeiro, escutai o que eu vos digo. E ele diz: o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados. O povo de Israel se torna povo de Deus. E Paulo vai recontar aos judeus que conheciam tudo aquilo, vai recontar a história do povo de Deus brevemente. Essa, meus irmãos, é como um anúncio catequético que Paulo faz para anunciar a ação de Deus na história. E ele vai falar: Deus que vos escolheu, vos transformou em povo, o Deus que vos libertou das mãos do faraó, fez passar pelo mar vermelho, o Deus que vos deu Moisés, que vos deu a lei, o Deus que vos deu juízes, que vos deu que vos deu os reis. Ele vai falar de toda a história e depois ele vai encontrar na história o lugar de colocar Jesus Cristo. Deus fez no final surgir em Israel e para Israel um Salvador, que é Jesus. Paulo fala qual era a finalidade de Deus na história. A finalidade de tudo isso: esse Deus que vos constituiu verdadeiramente povo, esse Deus que vos conduziu com mão forte durante todo esse tempo, esse Deus que vos deu profetas,
que vos deu juízes, que vos deu reis, agora vos deu mais do que tudo isso, vos deu um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Interessante que Paulo não começa o discurso falando dele mesmo. Ele não diz, eu sou Paulo, judeu de nascimento. Ele não fala, eu estive em Jerusalém, eu fui perseguidor dos cristãos, eu era fariseu, conhecedor da lei, dos profetas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu conheci Jesus, esse mesmo Jesus me enviou para anunciar a boa nova fora de Israel. Paulo não anuncia a ele. Paulo anuncia o mistério de Deus, a ação de Deus na história. São Paulo anuncia a história da salvação. E ele vai recordar no final a figura de João e vai dizer, aquele que disse que foi enviado primeiro para pregar um batismo de conversão e que disse, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Paulo se coloca nessa mesma posição de João Batista. Ele não anuncia os feitos de Deus na vida dele. Ele anuncia os feitos de Deus na história universal, na salvação do povo. E isso, meus irmãos, está muito ligado à própria tradição judaica. O judeu é alguém que é chamado a recordar do Senhor, recordar os feitos do Senhor, recordar a obra do Senhor, recordar o que Deus fez por ele. Deus, no mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, no primeiro mandamento da lei de Deus, este amar a Deus é recordar de Deus. Nós vamos ver no salmo de hoje, Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, todos os dias da minha vida. Por isso que o judeu todos os dias repetia, escutai Israel, um é o Senhor. Recordai todos os dias, Israel, que o Senhor é vosso Deus. Recordar Deus, recordar a sua aliança, recordar o seu amor, fazia parte da própria experiência de fé do povo judeu. Porque a fé, diz Santo Agostinho, está ligada à faculdade da memória. Recordar o Senhor é reacender a sua fé. Recordar o que Deus fez pelo povo. E nós vamos encontrar isso inúmeras vezes. Quando Moisés reza, quando Davi reza nos salmos. Os salmos o que é que fazem? Recordam a ação de Deus na história. Bendito seja o Senhor da vida, que por nós sozinho fez batalha, cavalos e cavaleiros no mar precipitou. Recordar o que Deus fez, recordar a ação de Deus na história da salvação. E nessa história Paulo diz, e a plenitude dessa história se dá quando Deus envia ao mundo um Salvador, que é Jesus Cristo. Se nós lembrarmos do Evangelho de São Lucas, quando fala da anunciação do anjo, diz, quando chegou a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar, é chegada a hora do Deus conosco, Emanuel, se encarnar, entrar na história e assumir em si a história. Quantas vezes, até mesmo por inocência, ou até mesmo por simplesmente nem pensar, nós queremos com a nossa vida anunciar o que Deus fez em nós, ou anunciar a nós, e não anunciar o que Deus fez e a obra da salvação de Deus na história. Eu quero muitas vezes, e é mais fácil, e talvez muitas vezes é mais emocionante falar do que Deus fez na minha vida, falar e testemunhar o que Deus fez em mim. Talvez é mais fácil, é mais agradável falarmos assim.
Mas se nós aprendermos a história do povo de Deus, o povo de Deus narra os fatos e os feitos que Deus fez na história da salvação. Recordar a ação de Deus, recordar a ação salvífica de Cristo na história. Por isso que nós fazemos Eucaristia. Por isso que na última ceia, na noite em que foi entregue, Jesus dá pão e vinho e diz: é meu corpo e meu sangue, e diz: faze isto em memória de mim. Claro que aqui nós temos um conceito de memória um pouco mais técnico, né? Essa memória que torna atual aquele momento que Jesus falou, mas recordar, celebrar a Eucaristia é tornar atual, tornar presente toda a história da salvação, toda a ação de Deus na história, toda a ação salvífica de Cristo, principalmente a sua ação, paixão, morte e ressurreição, que é atual, se torna vivo e presente diante de nós este mistério. Por isso, recordar o Senhor, fazer memória do Senhor, é trazer Deus para a história, é trazer Deus para o momento presente. Claro que Deus está presente em todos os momentos, mas é trazer Deus para o momento em que eu e você estamos passando, estamos vivendo. Esta atualização, aquele sacrifício que se deu uma só vez no altar da cruz, oferecido uma vez somente ao Pai, agora é aplicado por nós, é aplicado nas nossas intenções. Por isso que a Santa Missa é o grande tesouro da Igreja, porque nós aplicamos nas nossas intenções algo que é eficaz: a paixão e morte do Cordeiro imolado. Nós, no Evangelho de hoje, ouvimos justamente a narração da última ceia. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor. Interessante, Jesus. No ato do lava-pés, ele mostrou que ele era pequeno e humilde. Se colocou humilde, lavou os pés dos discípulos, daqueles que eram os servos. Se fez escravo, servo, lavando os pés dos discípulos. Jesus lava os pés em sinal de humildade, mas ele não esquece quem ele é. E ele diz: o servo não é maior do que o Senhor. Eu vos lavei os pés, eu vos dou o exemplo, mas vocês não são maiores do que eu, porque eu sou o Senhor. E Jesus vai dizer assim: para que vocês possam crer que eu sou. O servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Essa palavra eu sou é muito forte. Jesus disse: para que vocês possam acreditar que eu sou. Que eu sou o quê? Essa palavra remete ao Antigo Testamento, porque vocês, assim, reconhecendo quem vocês são, servos, obedientes à minha palavra, que escutam a minha voz, assim vocês vão reconhecer quem sou eu, quem eu sou. Eu sou Yahvé. Eu sou o Deus do Antigo Testamento. Eu sou o único e verdadeiro Deus, em 3 pessoas. E ele vai dizer justamente: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Recebe o Pai que me enviou. A unidade do Filho com o Pai. E ele vai dizer: e aquele que me enviou é maior do que eu. Nós vamos dizer: como é maior? Se o Pai e o Filho são um, é maior na humanidade. Jesus é menor que o Pai enquanto homem, não enquanto Deus, porque ele é igual ao Pai. Mas aqui está o segredo.
Quando Jesus se humilha e se rebaixa e se dá a nós na cruz e se dá a nós na Eucaristia, nós devemos dar a Ele o lugar que é dele. O servo não é maior do que o Senhor. O respeito que eu tenho que ter para com Ele é o respeito do servo para com o Senhor. Mesmo que Ele seja bondoso, mesmo que Ele seja misericordioso, mesmo que Ele seja compassivo, mesmo que Ele se faça servidor e lave os meus pés, mesmo assim eu sou o Senhor. Mesmo assim, vocês são servos. Não queira o lugar que não é de vocês, porque o lugar que é dele, que é o lugar de Senhor e Deus, será sempre este lugar na história. Nós não podemos inverter os papéis com o Senhor, e nós não podemos querer sermos os senhores de Deus, comandar Deus, mandar Deus, pressionar Deus ou querer que Deus faça a nossa vontade. Ou pior, querer cultuar a Deus da forma que eu quero cultuá-lo. Eu não posso cultuar a Deus da forma que eu quero cultuá-lo. Eu tenho que dar a Deus o verdadeiro culto. Eu tenho que dar a Deus o verdadeiro culto de adoração, o verdadeiro culto de louvor, e não o culto que eu gostaria de dar a Deus, porque um culto falso não agrada ao Deus verdadeiro. Como uma ideia falsa de Deus não é Deus. Aquilo que eu acho, que eu acredito que é Deus, não é Deus. Deus é aquele que é. Por isso que Jesus disse: e quando tudo isso acontecer, quando eu for traído por aquele que comeu do pão à minha mesa, que se alimentou do meu corpo e do meu sangue, me trair, quando tudo isso acontecer, vocês vão reconhecer que eu sou. E vocês vão reconhecer que eu sou Deus. E é isso que todos os relatos da paixão e depois da ressurreição vão nos mostrar do Senhor. Os discípulos vão dizer: meu Senhor e meu Deus. Tu és meu Senhor, Tu és o meu Deus. Agora sabemos verdadeiramente quem Tu és. Pela graça da ressurreição, pela efusão do Espírito Santo, agora nós reconhecemos: é o Senhor, é o nosso Deus, é aquele que tem o mundo em suas mãos e que governa o mundo com justiça. Este é o nosso Senhor, e Ele deve ser cultuado e adorado da forma que Ele merece, com o culto que Ele merece e com o culto que Ele mesmo instituiu e disse: fazei isto em memória de mim.